Então, estamos aí mais um dia do nosso projetinho, tá? Aí, galera, pelo jeito, pelo andar da carruagem, nós vamos terminar o projeto, vai ser, vai ter que ser assim, online, né? Então, mais que nunca, nós precisamos aí que vocês se concentrem nesse projeto. São coisas bem simples, coisas bem fáceis de se fazer, tá? São coisas da área nossa, que nós já tivemos e depois, no final, vocês vão ter que me entregar alguma coisa. Outra coisa, pessoal, procurar fazer os exercícios, né? Procurar aí fazer os exercícios propostos. Toda aula nós temos exercícios, né? Então, procurar estar fazendo, porque se você não faz exercício, não tem como eu te avaliar, tá? Então, o único método para eu avaliar vocês é com a entrega dos exercícios, tá? Outra coisa, caso haja dúvidas, eu preciso que me falem. Porque não dá para eu adivinhar se vocês estão entendendo ou não, tá bom? Então, caso vocês tenham alguma dúvida aí, por favor, perguntem, tá bom? Então, mesmo que às vezes não seja dentro da aula, mesmo que vocês às vezes não consigam perguntar naquele momento, né? Não carreguem dúvidas, tá bom? Perguntem aí que a gente tira as dúvidas de vocês. Bom, mais uma vez, estamos aí no nosso projeto, né? E eu já expliquei algumas vezes como vai ser, né? Até agora, ninguém me falou sobre o que quer falar no projeto, sobre o que quer fazer, né? Parece que não, mas nós já estamos aproximadamente na metade do projeto, pessoal. Então, né, vocês precisam aí ter, ser mais regulares, né? Precisam aí tentar, né, assistir aí essas aulas para que a gente possa ter um desempenho melhor. Tá? Não só assistir, mas também tá fazendo as coisas, tá? E principalmente já tá pensando no que vocês vão fazer de projeto para me entregar. Igual eu falei para vocês, por nós estarmos trabalhando especificamente online, o projeto ele é um pouco mais tranquilo do que o projeto na sala de aula, né? O projeto na sala de aula a gente pega bem mais pesado, né, do que aqui quando nós estamos online, tá? Bom, e aí eu falei já algumas vezes para vocês, mas sempre é bom salientar como vai ser, como nós vamos fazer o nosso projeto. Nosso projeto ele é dividido em duas partes, uma são as aulas, né? Todo dia vocês têm no mínimo 2 trabalhos vocês têm para fazer, né? Então, todos os dias a gente tem aí, vocês têm que me entregar alguma coisa, tá? E também depois, lá no final, vocês têm que me entregar um projeto pronto. Aí é com vocês, né? Você pode escolher, por exemplo, fazer um vídeo, você pode escolher, lembrando, tem que ser algo que seja bacana, né? Não vai me entregar qualquer coisa. Então, você pode me entregar, por exemplo, um vídeo, você pode me entregar, por exemplo, uma animação, aí é com vocês que escolhem o que vocês querem fazer. Né? Vocês aí que tem que pensar, tá? Então, por isso que a gente está revendo alguns conceitos, tá? Para que vocês depois tenham mais liberdade ainda de escolher sobre o que vocês vão querer falar, tá bom? Então, por isso que a gente tem mais liberdade nesses conceitos aí dentro do nosso projeto, tá? Bom, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o Adobe Premiere, né? Sobre edição de vídeo. Eu tinha dividido essa aula, né? Eu tinha dividido ela, eu ia dar Premiere e Animate, mas aí eu achei melhor, por bem, dividir, fazer em duas, porque tem um exercício que é meio grande, então não daria tempo, teria que correr. Então, por isso, eu decidi dar uma dividida na aula aí para vocês, tá? Então, continuando primeiro, qual a função do Premiere, né? O
Premiere é um software da Adobe, tá? Ele é para edição de vídeo, né? Depois eu mando esse texto para vocês aí. Ele é um software de edição de vídeo, tá? Ele é um software muito assim, profissional, né? Ele é usado por muitos profissionais, ele tem muita ferramenta, e aí tem uma coisa dentro dele, que são os plugins, tá? Então, o que acontece? O que são esses plugins, né? Às vezes, por exemplo, nós que temos lá a versão, apenas a versão, apenas nós temos a nossa versão lá que não tem esses plugins, às vezes a gente acha, quando nós estamos usando lá na sala de aula, ou quando nós instalamos em casa, que o Premiere tem única e exclusivamente aquelas funções. E não é, tá, pessoal? O Premiere tem muito mais, principalmente tem plugins de fora. Isso é um plugin, é um programa que roda lá dentro, tá? Por exemplo, tem programas para ilha, tem plugin para ilha de edição, que é para você escolher mais de uma câmera, ao vivo, e assim por diante, tá bom? Então, fora o que nós vemos no Premiere, ainda tem bastante coisa, tá? Aí, pessoal, é o seguinte, uma produção, ela é dividida em várias fases. Primeiro é o seguinte, quando você vai criar alguma coisa, não pensem que assim, é só gravar e acabou. Tá? Aliás, a fase da gravação é a fase que é mais rápida. Tá? Então, primeiro tem a pré-produção, você vai fazer depois tem reunião de argumento, uma sinopse, que é um resumo, a criação do roteiro e depois a divisão de como você vai fazer essas gravações. Tá? O que você tem que fazer? Primeiro de tudo, você vai listar o que você precisa, você tem que fazer uma lista de materiais que são necessários, né, ali para você criar a, a, as suas, os seus projetos, né? Montar um cenário. Aí vem a parte que é difícil, né? A parte de orçamento, né? Um orçamento é primordial, né? A gente muitas vezes nem sabe o quanto vai ter para gastar dentro de um projeto. Montar a equipe e pensar em tudo. Sistema de iluminação, sistema de som, próprio sistema de gravação, onde você vai gravar, como é que é o cenário, tá? Tudo isso tem que ser analisado. Bom, e aí a criação ela é dividida em duas partes especificamente, tá? Ela é dividida na parte de produção e na parte de pós-produção. O que isso quer dizer? Produção e pós-produção. Produção é ali quando você está trabalhando no seu vídeo ainda. Então, você está gravando, é o início, né? Primeiro, aquela parte de pauta, sinopse, né? Você vai iniciar e depois tem a parte de que você vai gravar. Isso também ainda tá lá na produção, tá? Então, tem a gravação, tá lá. Você terminou a gravação, você vai para fase de edição, você vai para a fase de pós-produção. Igual eu falei para vocês, a fase de pós-produção é a mais demorada. Vou citar um exemplo para vocês. Você pega um filme, qualquer filme aí, né, de filmes de Hollywood, você pega ele e os caras, às vezes, eles ficam de 1 a 3 meses gravando. Então, não é tanto tempo, né? Grava, aí depois vai para edição, vai fazer cortes e assim por diante. Quando vai para edição, pessoal, lá ele fica quase um ano ou mais, né? Ou mais. Tem filmes aí que ficam 2, 3 anos em edição. É muita coisa, sabe? É muito corte que tem que fazer, é muita coisa. Tem a questão de renderizar. Hoje a qualidade da imagem é gigante, né? A qualidade da imagem você tem que verificar muitas coisas, né? Pensar, hoje nós temos até películas em 4K, então é muita coisa a ser pensada, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? E também pensar no tamanho do projeto que você vai fazer, né? Tudo isso a gente também tem que ser bem pensado, né? O tamanho do seu projeto, porque tudo vai muita grana, né? Tá bom?
Bom, pessoal, vamos para o nosso primeiro exercíciozinho aí. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês criem o roteiro de uma propaganda, do que vocês quiserem. Como você faria um comercial de propaganda? Tá, vou dar uns 20 minutinhos para vocês aí. Vai lá, galera.
Vamos continuar, pessoal? Bom, então, galera, é o seguinte. Então, vocês têm que mandar lá o roteirinho. Aí, pessoal, olha que interessante. Como é que eram feitos os filmes antigamente, né? Essa máquina aí que vocês estão vendo na tela, ela chama Maviola. As películas, né? Elas eram gravadas até hoje. Um filme, ele é gravado, um vídeo que você grava no seu celular, ele nada mais é que uma sequência de fotos, tá? Então, eles tiram uma sequência de fotos com uma velocidade maior e aí vai dando, o seu cérebro entende que aquela imagem está em movimento, tá? Então, eles gravavam da mesma maneira, a câmera ia tirando várias fotos em sequência, né? E depois a película ia para essa máquina e o editor ia fazendo os cortes, literalmente cortes mesmo. Ele pegava essa películazinha ali, ó, e ia fazendo, cortando e fazendo a edição, tá? Colocando, colando depois uma no lugar da outra, para depois criar o filme inteiro. Então, hoje o que a gente vê, né, de edição, que usa-se que usa assim, por exemplo, questão de efeitos. Por exemplo, você pode por exemplo, você usa efeitos, né, galera? Hoje você tem efeitos aí de edição que você pode criar sem você sair da sua casa, né? Por exemplo, você fazer uma criação no meio amador, né? Então você não tem assim tantas dificuldades. Agora imagina isso aí, é lógico, já tem 100 anos isso aí já, mas se você for pensar essa mudança veio bem para cá, né? Então era bem mais complexo se fazer uma edição. Bom, como funciona o Premiere? Premiere ele vai funcionar, ele tem vários painéis. Vamos abrir ele aqui para vocês darem uma olhada, tá? Então ele é composto por diversos painéis, tá? Tem todos esses painéis de uso, tá? Deixa eu só abrir. Eu fiz a instalação de um. Para instalar é muito simples. É só você ir lá no site adobecc.com ou ir no Google mesmo e digitar Premiere Download. No próprio site da Adobe você baixa e você tem 7 dias que você pode utilizar para avaliá-lo, sem precisar comprar, tá? Aí depois desses 7 dias é bloqueado o software e você não consegue usar mais. Você teria que comprar a licença, tá, pessoal? Bom, vou clicar num novo projeto aqui. Aí, essa tela inicial, ela vai te mostrar, se você quiser pôr um pré-título, tá? Aqui o lugar que vai salvar. Esses outros itens são mudanças no vídeo final. Não precisa mudar, tá, pessoal? Porque depois, na hora de exportar, você pode mudar. Então, ok? E aí, o que a gente vai notar, né? Quando você abre o Premiere, ele tem muitos painéis. Eu sempre é, é, eu sempre falo que o Premiere é um dos softwares mais difíceis de trabalhar com tela pequena. Por quê? Porque assim, pessoal, olha o tanto de painéis. Apesar dos painéis serem editáveis, por exemplo, eu posso clicar e arrastar aqui, ó, vir aqui no meio, clicar e arrastar, ó, eu edito o tamanho do meu painel, edito o tamanho da minha linha do tempo e assim por diante. Só que qual que é o problema, pessoal? O problema é o seguinte, conforme aqui parece que está tranquilo, mas não tem nada ainda, né? Quando eu importo alguma coisa, vou importar, por exemplo, algumas imagens aqui aleatórias, para a gente poder trabalhar. Não, vou importar essas duas. Você vai vendo que já tem bastante coisa. Por exemplo, agora eu já não consigo clicar em algum lugar. Lógico, tem um atalho, Ctrl I, a gente acha. Aí com esse atalho eu consigo pegar mais coisas, né? Deixa eu só achar, ó, se eu acho uma outra. Pronto. Apertou.
Bom, então assim, o que a gente vai notar é que o Premiere ele tem uma infinidade de controles também, mas o Premiere, o interessante dele, que vocês têm que levar em consideração, é assim, dá para fazer coisas bem simples. Então, por exemplo, eu posso fazer um vídeo aqui com só imagens, como se fosse uma apresentação do PowerPoint, com efeitos simples, como também, se você tiver um conhecimento mais a fundo, que é o que nós explicamos lá na aula, dá para fazer com efeitos, dá para você, por exemplo, colocar câmera lenta e coisas assim, tá bom? Bom, para adicionar, a gente clica e arrasta, aí ele vai para a linha do tempo. Tá? Vai lá para a linha do tempo. E por padrão, cada imagem ela fica com 5 segundos na linha do tempo. Mas você pode vir aqui, ou você clica nela e arrasta, você diminui o tempo, ou então clica no objeto, botão direito, velocidade e duração, ele tem aqui a velocidade dela e o tempo, tá? Velocidade, no caso, é só se for um vídeo. Na linha V vão ficar todas as imagens e os vídeos, e na linha A, todo e qualquer áudio, tá? Quanto mais você subir, V1, V2, V3, mais acima ele vai aparecer. Por exemplo, se eu quiser que o carrinho fique na frente da imagem daqui do logo da escola, tá? Eu tenho que pôr ele em cima, tá bom? Mesma coisa com o áudio. Se você quiser que um áudio entre junto com o outro, por exemplo, às vezes você está fazendo uma edição, está passando alguém falando, entra um áudio de um tiro, por exemplo. Aí você tem que colocar ele acima, tá? Bom, só vou colocar um efeitozinho aqui, só para a gente ter uma ideia de efeitos simples. Por exemplo, eu cliquei na guia efeitos, eu posso vir aqui, transições de vídeo, e aí tem várias transições. E é só jogar ela aqui, arrastar. Pode aumentar o tempo. Olha lá, você vai fazendo as suas transições. Tá? Deixa eu diminuir essa imagem aqui, que ela tá meio grande. O ideal, pessoal, para trabalhar, quando você está trabalhando com o Premiere, é, por exemplo, você trabalhar com 2 monitores, tá? Por quê? Porque esses painéis, por exemplo, esses painéis aqui do Premiere, você pode soltar. Então, geralmente, como é que a gente trabalha? Em um monitor, nós trabalhamos com a linha do tempo, tá? Então, dentro de um monitor, a gente trabalha só com a linha do tempo, e com outro monitor, a gente vai e trabalha, né? A gente vai e trabalha com os painéis, tá? Então, ó, aí depois tem os controles aqui, ó, você pode controlar os seus efeitos, velocidade, a duração desse efeito, tanto que você quer que ele apareça ou não, tá? Vou dar um playzinho aqui. É lógico, isso foi uma coisa muito simples e bem básica pra gente, só pra gente relembrar. É um dos exemplos, tá? Bom, e aí terminou, o que a gente faz? Se eu vier em arquivo e salvar, ele vai salvar o meu arquivo do Premiere aí, mas vai abrir só em máquinas que tiver o Premiere. Vamos supor, quero salvar vamos supor que você quer enviar isso para alguém. Então, o que você vai fazer? Você vai exportar. Você aperta o Ctrl e o M, tá? E aí, ó, ele vai vir aqui na opção de exportar. Aí aqui você vai pôr ó, o formato do seu vídeo, tá? Aqui você vai pôr a definição que você quer. Aqui o nome de saída, e esse aqui é bem importante, tá? O nome de saída. Além dele falar de você poder editar o nome de saída, você também é bom clicar para você ver onde ele vai exportar. Por quê, pessoal? Porque muitas vezes a gente põe, deixa quieto aqui o lugar de exportação e depois nem lembra onde está, tá bom? Então por isso tem que tomar bastante cuidado aqui.
Aqui um pequeno resumo. Eu vou pôr para exportar na área de trabalho para ficar mais rápido, tá? E depois é só clicar aqui, ó, exportar. O que ele vai fazer? Ele vai renderizar, tá? É lógico, aqui é um vídeo de 15 segundos, foi rapidinho, ó. Olha ele salvo aqui, ó. Mas, o que a gente tem que ter em mente? Por exemplo, os vídeos que essa aula de vocês tem cerca de 2 horas, ela total, depois ela editada, ela cai um pouco, porque a gente tira os exercícios, né? Para fazer isso no Premiere, demora algumas horas, tá? Tem aula aí que tem mais conteúdo, ela chega a demorar 4 a 6 horas para ser editada, tá bom? Então, para ser renderizada, tá? Então demora bastante. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Ou tá tranquilo por enquanto? Bom, eu quero que vocês respondam. Aqui tem mais um aqui que faltou. Deixa eu pôr. Pessoal. Bom, tem as perguntas aí. Na sexta, eu quero que vocês criem um vídeo de propaganda, tá? Como assim um vídeo de propaganda? O que vocês, principalmente vocês fizeram o roteiro. Ah, professor, mas eu não tenho o Premiere. Mas aí no celular de vocês tem uma infinidade de software para criar vídeo, né? É um vídeo bem rapidinho, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou deixar vocês fazendo. A gente tem 1 hora para fazer isso aí, dá tempo tranquilo. Qualquer coisa é só mandar mensagem. Vai lá, galera.